Beleza, vamos criar aqui, né, a gente vai dentro de source, out, yes, generate, criar nova classe. Essa nova classe vai ser out local strategy. A gente criou a nossa primeira, vamos botar essa agora não. A gente criou a nossa primeira classe strategy, certo? Do strategy, lembra que a gente tem que fazer a implementação do nosso passport strategy, no nosso passport strategy. Então a gente vai extends passport strategy, e dentro do strategy a gente vai dar um strategy using a local aqui. A gente vai usar o passport local para trabalhar com a nossa estratégia, certo? Sempre que a gente estiver estendendo alguma classe e for chamar alguma coisa no nosso construtor ele tem que sempre chamar o construtor da classe Py. E para fazer funcionar, nós temos que implementar a nossa função do validate. O validate do strategy local, ele sempre vai receber o username e o password. E aqui a gente pode só fazer true ou false. Esse strategy aqui, se a gente quiser inicializar ele, vamos transformar ele no provider. Se você quiser transformar no provider, inicializar, trazer ele para ser utilizado, a gente bota o injectable. Uma vez que colocou no injectable, a gente tem que definir ele dentro do nosso provider, certo? Então tá aqui. O que a gente vai ter aqui agora? Esse username e password. Eu vou até retornar para vocês aqui para a gente ver. Não, tá true. True ou false. Pronto. A gente utilizou, criou a nossa primeira estratégia, certo? Agora, tudo que a gente precisa fazer para adicionar segurança a essa estratégia é só colocar o nosso guarda lá na nossa rota. Então, vamos utilizar aqui uma rota protected. Essa nossa rota aqui. E a gente vai dizer que use guards, out guard, vai passar local. Que isso aqui é a nossa rota de segurança, certo? Pronto. Vamos tentar aqui agora fazer nossa verificação. Vamos ver o que é que está reclamando aqui. Tem aqui o auto service. Ó, lembra aqui, ó, nosso auto service está dizendo que está esperando o user service. Que é isso aqui, ó, a gente está tentando injetar o user service dentro do auto service. Só que o user service ele está em um outro módulo, lembra? Ele está no módulo do user aqui. Como é que eu faço para importar e para utilizar esse cara dentro do meu módulo diferente? Primeira coisa que eu tenho que saber é, eu estou exportando o meu serviço aqui? Não estou exportando. Então, mesmo que eu importe lá no meu módulo, aquilo ainda não vai deixar funcionar por causa do export. Aqui eu tenho que exportar o meu user service. Uma vez que eu exportei, eu tenho que ir lá no meu auto service e eu tenho que importar ele dentro do meu, da minha aplicação, do meu módulo, certo? Uma vez que eu fizer isso aqui, ele vai reconhecer que o user service pode ser importado e vai me deixar ter acesso a esse cara. Se eu vier aqui, por exemplo, no user module e comentar o export, a gente vai ver que a gente vai pegar erro de injection novamente. Ou seja, está dizendo aqui, ó, você não consegue resolver a dependência do auto service. Ou seja, não existe uma instância desse cara. Essa instância desse cara aqui, ele só existe dentro desse módulo. Se você quiser utilizar ele fora,
a gente exporta. Uma vez que a gente exportou aqui, deixa eu esperar compilar, a gente vai tentar acessar essa rota aqui, ó, Auth Protected, dentro de um post, certo? Isso aqui é de outro projeto. Eu só vamos fazer um post aqui, vamos dar um Alt barra Protected, vamos ver o que, é que vai acontecer. Isso aqui eu tenho que trazer para... Essa rota ele atingiu esse cara aqui, certo? Por que ele veio true? Porque no meu service, na minha estratégia aqui, eu estou retornando que ele está true. Se eu retornar que vai ser false, a partir do momento que eu dou aqui, ah, vamos ver aqui, ele não tem que retornar aqui, certo? Ou seja, se o que ele retornar aqui, ele vai ser adicionado dentro do nosso controller, certo? Então, se eu tiver aqui, por exemplo, request, esse aqui vai retornar para mim o meu RIP. Ops. Vou botar aqui, ó, user. É isso aqui. A do Express, beleza. Então, vou botar aqui só para testar. O usuário, o que eu botar ali para retornar dentro do meu strategy, ele vai ser adicionado automaticamente aqui no meu user. Então, vou botar aqui, ele agora deu unauthorized. Por quê? Porque agora que compilou, beleza. Se eu retornar aqui true, ele deu true para mim. Se eu retornar para mim aqui ao meu username, meu password, por exemplo, isso aqui é para ser aceito aqui, certo? Por exemplo. Esperar compilar. Se eu botar aqui, ele vai entrar aqui, ó. Vir aqui primeiro para o meu strategy e vai retornar o que eu estou botando aqui do meu username e password. Como é que aquele pegou? Aquele pegou porque esses são os nomes que são definidos por padrão na minha estratégia. Se eu retornar, mais uma vez, botar aqui false, significa que ele não foi validado, certo? Então ele vai dar um not authorized para mim. Vamos esperar aqui. Compilou. Ele trouxe para mim aqui, ó, not authorized. Ou seja, aqui, só nessa questão aqui, a gente já está verificando e fazendo funcionar a nossa autenticação. Então, o que é que eu quero aqui agora? Agora eu quero utilizar aquela mesma função que a gente já utilizou, que a gente já criou. Service. Então, aqui a gente vai chamar o service, vai chamar o validate. Passando o username e o password. Quer que ele retorne para mim? Ele retorna um boolean, ou ele lança uma exceção. Aqui a gente pode botar aqui, ó. Ok, então a gente vai retornar, ou ele vai dar algum tal para a gente poder acessar. Aqui, ó. Deu unauthorized, bora pegar aqui, vamos pegar os usuários que a gente existe, certo? Essa rota aqui está livre ainda. Então, aqui está dizendo que a gente tem esse usuário aqui. Então, vamos criar um novo usuário para ficar bonitinho. Tiago, X4, Tiago, Amário, Tiago, arroba. Tá claro esse ponto, pessoal?
como é que funciona essa questão da autenticação, como é que ele trabalha com isso. Não. Aqui ele já retornou para a gente true ou false, certo? Uma boa estratégia para a gente retornar aqui é quando a gente retorna, já que o que a gente retornar nesse validate vai ser exatamente a mesma coisa que a gente vai receber dentro do nosso request, dentro do nosso user, é uma estratégia interessante que a gente retorne nesse validate aqui o próprio usuário. Então aqui eu posso apenas retornar o meu user e botar essa validação lá da lógica, user PTO, pode ser ou null, e utilizar essa lógica aqui para apenas retornar o, o meu user, ou seja, botar aqui user, se não tiver user, posso dar um tom false, então, se não tiver user, retorno false, se tiver o user, eu vou retornar o próprio user. Quando eu faço isso aqui, e lá no meu controller, eu estou pegando ele dentro do meu request, certo? Na minha rota protected. Quando eu fizer aqui, ó, estou retornando o mesmo cara que foi adicionado no validation. Com isso aqui eu já consigo ter um acesso da informação do usuário que está autenticado, certo? Ou seja, já trouxe para mim, já consigo validar que o usuário foi autenticado e criar. Tá vendo que aqui a gente sempre chama o request e usa o request .user? O que a gente pode fazer aqui é criar um decorator, certo? Específico, que vai fazer esse trabalho para a gente não precisar fazer. Ou seja, a gente cria um decorator, um parâmetro decorator, como a gente viu na outra aula. Eu tento pegar o request com ele, a partir do contexto, ou seja, pelo context, eu dou o get request, eu boto meu request aqui, dentro dessa variável, e eu estou dizendo agora, olha, toda vez que eu chamar esse parâmetro, entregue para o usuário o que eu tiver dentro do meu user. Ou seja, se eu tiver esse parâmetro aqui dentro, eu entrego ele. Se eu tiver se eu definir uma propriedade específica, trago o que tiver dentro do meu request. Caso contrário, trago o user inteiro. E esse decorator aqui a gente consegue só reutilizar ele no lugar desse request. Ou seja, botar aqui, ó. Esse automaticamente ele já vai trazer para mim meu user DTO. E aqui eu não preciso mais do request, vai trazer o meu user. A partir do momento que eu vou salvar ela, compilo tudo bem bonitinho, vou ter o cabo todo organizado para mim. Ó. Retornou a mesma coisa, só que agora o código está bem mais limpo. Por quê? Porque quando, independente da rota que eu estiver criando, sempre que eu quiser pegar o usuário que está autenticado, é só eu passar essa rota aqui. Lembrando, pessoal, que isso aqui, esse guards aqui, ele pode ser tanto colocado na rota específica, ou a gente pode colocar ele no controller também. Se a gente colocar ele no controller, vai funcionar para todos os endpoints. Se eu colocar só na rota específica, ele vai funcionar apenas para aquela rota específica que a gente definiu. Ou seja, aqui, ó, do mesmo jeito, autenticado. A mesma coisa, se eu errar a minha senha e botar, ele vai dar unauthorized. Ou seja, simples e prático para a gente criar uma autenticação e já pegar de forma padronizada o nosso user ali, certo? Seja isso aqui, depois a gente pode facilmente adicionar em todos os nossos outros controles para que todas as nossas rotas fiquem seguras de acordo. A diferença é, quando eu uso o local aqui, eu estou esperando que esse strategy daqui seja chamado.
E esse strategy aqui, ele sempre vai receber o nome username e password. Aí vocês dizem, pô, Thiago, mas eu não autentico com username e password, eu autentico com e-mail e password, por exemplo. Aqui a gente tem uma configuração field, onde a gente consegue definir a estratégia do field name. Acho que é field name. Username, field. Acho que é username, field. Quando a gente faz isso aqui, a gente consegue definir qual é a estratégia do... Aqui, ó. Control, username field e password field. A gente diz qual é o campo que vai vir no nosso request, payload, do nosso request, que vai ser representante especificamente para esse username aqui. Se eu vou tentar autenticar agora, eu digo que, ó, eu estou utilizando o username field, certo? Estou utilizando que o meu e-mail representante do username, ele na verdade vai ser o e-mail, e não mais o campo username. Se eu tentar autenticar aqui com o usuário, ele vai dar pau, por quê? Porque eu não estou passando um e-mail. Quando eu der um e-mail, aí ele vai autenticar para mim, normal. Então a gente consegue facilmente ter essa configuração aqui e utilizar o nosso guarda. Tá vendo que todo canto que a gente for utilizar isso aqui, a gente tem que botar sempre auto guard, local. Então uma boa estratégia também é a gente criar um guarda desse customizado, certo? Quando a gente chega aqui e vai criar uma nova classe que apenas estende ela, só para a gente não ter que ficar passando o nome local todas as vezes. Então, dessa forma, a gente consegue só utilizar ela no nosso controle aqui, ó. Eles são a mesma coisa, mas só como fica bem mais bonitinho quando a gente está trabalhando com código limpo. Vai funcionar do mesmo jeito, da mesma forma, a gente só consegue ficar um pouco mais organizado. Aqui, ó, a gente está autenticando, está com o field username, o user aqui está sendo retornado. Vamos voltar aqui para não bagunçar nos nossos projetos futuros para username de forma padrão. Beleza? Ficou claro essa questão de autenticação, como é que funciona tudo? Ficou, tá tranquilo. Show de bola.